Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, meus amigos, para mais um episódio do Odisseia Filosófica. Decidi continuar com esse projeto e hoje iremos continuar a discussão que vimos no episódio piloto. Hoje a gente continua a discussão sobre o que é filosofia, agora pensando numa outra pergunta, que eu inclusive pergunto a você se você já a fez. Você já se perguntou para que serve a filosofia? E é sobre isso que iremos tratar no episódio de hoje. Em primeiro lugar, é importante que a gente analise a própria pergunta. Então, a gente vai analisar a pergunta para que serve a filosofia, para depois responder a pergunta para que serve a filosofia. Por quê? Porque pode haver aqui uma falácia de petição de princípio. Pode haver aqui uma pergunta na qual o enunciado, que serve de premissa, já é a própria conclusão. Desse modo, nem valeria a pena responder a essa pergunta. Por exemplo, se alguém diz para você: por que você bateu naquela senhora ali na frente? Se sequer há uma senhora ali na frente e se sequer você bateu em alguém, por que você responderia essa pergunta? Já que, ao respondê-la, de certo modo, estaria se admitindo que se bateu naquela senhora, coisa que não aconteceu. Então, a própria pergunta, ela é falaciosa nesse caso, tá? Claro que é uma pergunta que é absurda, mas serve para ilustrar esse problema inicial. Então, antes de responder a pergunta para que serve a filosofia, nós temos que analisar os seus pressupostos para saber se é uma pergunta que vale a pena ser respondida, se ela não está recorrendo a uma petição de princípio. Então, a gente precisa pensar que a sociedade de hoje é uma sociedade utilitária e pragmática. Nós estamos buscando algo que seja útil imediatamente. Nós, inclusive, não nos perguntamos sobre a utilidade prática e imediata de tudo que a gente faz. Então, se nós não nos perguntamos sobre a utilidade prática e imediata de tudo o que a gente faz, por quê que essa pergunta deveria ser respondida? Vou dar um exemplo aqui para ilustrar esse ponto. Nós não nos perguntamos a utilidade prática e imediata de sermos felizes. Nós não nos perguntamos a utilidade prática e imediata de termos filhos. Nós não nos perguntamos a utilidade prática e imediata de termos prazer. São coisas que possuem fim nelas mesmas e que nós não nos perguntamos qual a utilidade prática e imediata dessas coisas. Quando eu falo de utilidade prática e imediata, eu falo, por exemplo, de eu vou fazer o curso de medicina porque eu quero ser médico, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero ganhar dinheiro, enfim, conhecido aqui qualquer motivo. Quando você pergunta por que você vai ao médico, existe uma utilidade em ir ao médico. Você vai ao médico porque pode ser que esteja sentindo alguns sinais, apresentando alguns sintomas, e você deve ir até ele para ver se aquilo ali não possa ser um problema de saúde e ser curado daquilo, né?
quando a gente pergunta por que outra pessoa está indo fazer exercício na academia, nós também estamos perguntando qual a utilidade para ela de fazer exercício. Inclusive, algumas academias até possuem essa pergunta em seu questionário, porque a orientação do educador físico poderá variar de acordo com o que se responder. Pode ser que a pessoa esteja buscando apenas uma vida mais saudável, mas já vai ter gente que pode ser que esteja buscando competir. Quando vamos a um esteticista, por exemplo, há a utilidade prática imediata ou de buscar, entre aspas, aparentar ser mais novo, ser mais nova, ou prevenir o envelhecimento precoce, ou fazer com que a pele seja menos oleosa, enfim. Na sociedade em que vivemos, há uma utilidade prática imediata de diversas coisas e nos questionamos sobre elas. A depender até da resposta, a configuração daquilo muda. Só que tem coisas que possuem fins nelas mesmas e que nós não perguntamos qual a utilidade daquilo, como é o caso de ser feliz, de ter filhos, de ter prazer. Então, nem tudo possui uma utilidade prática e imediata. A astronomia, por exemplo, às vezes é questionada sobre isso também. Qual a utilidade prática e imediata de mandar uma sonda até um planeta super distante, que a gente talvez sequer nunca habite, e que não irá melhorar em nada a minha vida? Por vezes, é possível escutar essa pergunta. Não há uma utilidade prática e imediata em algumas questões científicas, como é o caso de algumas pesquisas astronômicas. Estou falando sobre a pergunta que é feita em si, não que eu estou dizendo que a astronomia não tem uma utilidade. Tem coisas que possuem utilidades que não são imediatas. Elas poderão aparecer depois. Às vezes, pesquisas astronômicas poderão nos ajudar a entender coisas aqui do nosso planetinha, né? Mas, sim, se a gente está dizendo que existem coisas que têm utilidade prática imediata, estamos dizendo que vão haver coisas que possuem utilidade prática e não imediata. Coisas que a utilidade irá aparecendo no decorrer do processo. Inclusive, ao dizer que as coisas possuem utilidade prática imediata, também estamos dizendo que é possível que hajam coisas que não possuam uma utilidade prática. E, geralmente, quando isso é colocado, é porque aquela coisa não merece uma dedicação, não merece uma atenção. As coisas precisam ter uma utilidade para merecer a nossa atenção nos paradigmas atuais, tá? Então, a gente viu aqui até esse ponto que existe utilidade prática que é imediata, existe utilidade prática que não é imediata, e existem coisas que fazemos onde questionamos a utilidade para saber se aquilo merece ou não atenção, e existem coisas que sequer questionamos a utilidade para dedicar-se àquilo, para nos dedicarmos àquilo, como é o caso, por exemplo, de ser feliz. A busca da felicidade não é uma busca que a gente precisa responder qual a utilidade prática imediata daquilo. A gente já parte do pressuposto que ser feliz é algo que todos nós buscamos. Então, é preciso clarear isso antes de responder a pergunta para que serve a filosofia. Para que a gente saiba que as respostas poderão variar, assim como há várias respostas para o que é filosofia, já que eu posso reconhecer uma utilidade prática imediata, posso reconhecer ela como um fim em si mesmo, posso reconhecê-la como utilidade prática e não imediata,
posso sequer reconhecer uma utilidade ali, ou talvez encontrar uma utilidade que sequer seja categorizada da forma como a gente categorizou até aqui. E vamos agora fazer um mergulho na história para que a gente veja que, à medida que a filosofia vai avançando no decorrer da história, as respostas para essa pergunta vão variando, ou se somando, ou substituindo paradigmas antigos. Na antiguidade, principalmente em Aristóteles, no epicurismo e no estoicismo, a filosofia servia para termos uma vida feliz. Em Sócrates, a filosofia ajuda a refletir melhor sobre nós mesmos. A filosofia pode ser utilizada como uma ferramenta para o autoconhecimento, assim como uma ferramenta para, através da reflexão sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a realidade em nossa volta, termos uma vida melhor. Uma vida em que haja menos sofrimento, ou uma vida em que haja mais consciência, o que não necessariamente significa dizer que não há sofrimento, mas que há uma melhor postura minha em relação àquilo que acontece comigo, como, por exemplo, a ideia estoica de que aquilo que nós não temos controle, não devemos nos preocupar, já que não temos controle, devemos nos preocupar com aquilo que temos controle, nossos pensamentos, a nossa reação perante o que acontece, por exemplo. A gente está falando sobre isso nos vídeos das reflexões do Diário Estoico, inclusive lá no YouTube, no TikTok e mesmo no Instagram, esses vídeos estão lá, para vocês que quiserem assistir. Uma reflexão bem legal que estamos fazendo. E, enfim, na antiguidade, a ideia de que a filosofia nos ajuda a ter uma vida feliz. A felicidade, eudaimonia, para Aristóteles, é o fim último, a finalidade da nossa vida, né? Então, o modelo da antiguidade é um modelo que fala de autoconhecimento e fala de melhorar a nossa própria vida. É um modelo mais prático. Quando chega no medievo, né, na Idade Média, a filosofia acaba agora servindo para uma aproximação nossa a Deus, para uma aproximação nossa ao transcendente. A filosofia acaba servindo, de certo modo, a teologia, ou junto com a teologia, nos ajudando a fundamentar melhor a nossa fé e a nossa relação com Deus. Isso vai ser substituído na Idade Moderna, já que na Idade Moderna vai se buscar perguntar sobre o conhecimento. O que é que a gente pode conhecer? Como nós podemos conhecer? E essa discussão sobre o conhecimento, de certo modo, sobre a verdade, sobre a realidade também, irá devagarzinho fundamentando o que iremos chamar de método científico depois. Uma discussão que a gente vai ver dos racionalistas, dos empiristas, daqui a pouco chega o Kant falando também. Então, na Idade Moderna, a filosofia vai servindo para fundamentar o conhecimento. Inclusive, até a Idade Moderna, os cientistas eram vistos como filósofos da natureza. Não havia uma separação, de certo modo, entre filosofia e ciência. E aqui é que cria-se essa separação. Já na Idade Contemporânea, uma idade em que nunca houve na história tantos filósofos, inclusive, existem variadas respostas. A filosofia torna-se revolucionária, torna-se uma ferramenta para mudar o mundo, questionando a sociedade, questionando a política, questionando os modelos econômicos
A filosofia adquire novamente uma tonalidade prática, mas agora visando o social. Não que essas discussões já não aconteciam antes, mas aqui há uma ideia de que a utilidade maior da filosofia é essa. E lembrando que quando eu coloco de que a ideia da utilidade é essa, não necessariamente todos os filósofos concordarão daquele mesmo período, porque, como a gente viu até com a definição de filosofia, há múltiplas definições. Uma outra definição é que a filosofia serve para aclarar confusões de conceitos, confusões de linguagem. Há problemas que eles não são problemas científicos de fato. Eles são problemas de linguagem. Então a gente precisa revisar e estruturar a nossa linguagem para clarear o que de fato é um problema científico e o que de fato não é problema algum, é apenas uma confusão conceitual, é apenas uma confusão da linguagem. E nisso, quando estamos tratando de conceitos, vale até lembrar, se você está discutindo com um amigo seu, por exemplo, sobre uma ideia, e os dois partem de conceitos diferentes para aquilo, nunca se chegará num consenso. Então, é como se aquele problema que aparentemente é filosófico, na verdade, fosse apenas um problema de linguagem. Não fosse problema algum. Apenas um está utilizando uma ideia para aquele conceito, outro está utilizando aquele conceito de uma outra forma. Isso é muito comum, por exemplo, não necessariamente só para questões filosóficas, como, por exemplo, quando a gente se questiona sobre o tempo, sobre a realidade, porque podemos partir de premissas diferentes, mas mesmo em algumas pesquisas científicas, isso pode ser confuso. Eu falo do tempo porque para a física o tempo vai ganhar uma tonalidade de discussão, na filosofia pode ser utilizada aquela ideia que é fundamentada na física, mas a discussão poderá ir por um outro caminho. E dá para conciliar as duas coisas numa discussão, claro. A filosofia pode questionar as bases, os fundamentos da ciência. Embora às vezes isso não aconteça, como é o caso de discussões atuais sobre o livre-arbítrio. Muitas vezes, algumas pesquisas científicas sobre o livre-arbítrio partem de conceitos extremamente equivocados sobre o que é o livre-arbítrio. Não é porque eu possa ter, ou melhor, não é porque eu não possa ter uma atração sexual por qualquer animal na natureza, que isso significa dizer que eu não tenho livre-arbítrio. Sim, eu já escutei esse argumento. Nós sempre estaremos condicionados pelo nosso corpo, de certo modo. Não somente por ele. Não tão somente por ele. Também por nossa história, por nossas experiências, pela nossa sociedade, pelo nosso tempo. Então, quando se discute livre-arbítrio, pelo menos hoje em dia, não deveria estar sendo colocado em pauta um livre-arbítrio de liberdade absoluta, de tal modo que na discussão de livre-arbítrio entraria a possibilidade de que, se eu acreditar, eu posso sair flutuando por aí. Que se eu acreditar, eu posso fazer qualquer coisa. Porque não há essa liberdade absoluta. Entendem? O problema do livre-arbítrio ele vai por outros caminhos. E muitas vezes as pesquisas científicas vão por conceitos bem arbitrários sobre o que é livre-arbítrio para concluir o que é livre-arbítrio. Outra coisa, felicidade. Quando há uma pesquisa científica sobre o que é felicidade, geralmente você vê a pesquisa dizer: pessoas mais felizes fazem isso. Esse comportamento traz felicidade. Mas o que é que o autor está chamando de felicidade? Porque não necessariamente é a mesma ideia que a sua. Às vezes ele está chamando de felicidade a pessoa
ter um bem-estar. Mas será que felicidade é ter um bem-estar? Somente? Tão somente? Ou às vezes a pessoa está atribuindo à felicidade a ideia de ser alegre. Mas será que felicidade é só ser alegre? Então, existem discussões que elas são geradas por confusões conceituais e que não são problemas propriamente ditos. Também há, na filosofia contemporânea, a pergunta sobre a fundamentação das instituições, coisa que também está bem alta agora, como para que serve a escola? Para que serve o STF? Para que serve o Ministério Público? Às vezes a pergunta bizarra, para que servem os direitos humanos? Só que, quando essas perguntas elas são feitas, elas estão buscando tanto a fundamentação dessas instituições, quanto buscando uma revisão dessa fundamentação, de modo a trazer uma melhor equidade social. Pelo menos se pensarmos num bom sentido, né? Porque às vezes a pessoa simplesmente não tá pensando em coisa nenhuma. A pessoa só quer questionar, às vezes a pessoa só quer jogar a posição política dela como a mais correta, como a única vigente, e tudo que não for tá errado, enfim. Tá? Mas, pensando em questões filosóficas, podemos também pensar na filosofia contemporânea como a fundamentação e a revisão dessa fundamentação das instituições. Por exemplo, para que serve a escola? Será que necessariamente a criança precisa ir até uma escola para estudar? Será que ela não conseguiria estudar em casa com a ajuda de um tutor? A escola é importantíssima no aprendizado, de modo que para a criança vai ser muito melhor ela estar numa escola do que estar fazendo o homeschooling, estudando em casa? Não estou buscando respostas ou dizendo que está certo ou que está errado. Só mostrando algumas utilidades, ou melhor, algumas respostas sobre a utilidade da filosofia. Também podemos dizer que a filosofia coloca-se a serviço da liberdade, pois quando ela questiona o fundamento das coisas, ela também pode arrancar as máscaras da ilusão e da ignorância. Ao pesquisar o fundamento das coisas, ela vai também questionar o status quo, a situação vigente. Ela vai questionar sobre o que é a verdade, embora muitas vezes esse questionamento possa, mesmo na contemporaneidade, gerar uma ideia de uma verdade relativa, de modo que não haja verdade. Mas aí já é uma complicação do nosso tempo, e que a filosofia ajuda a clarear o que de fato estamos entendendo por verdade e a quem de fato serve relativizar a verdade. Porque serve a alguém, não necessariamente a nós. Desse modo, a filosofia irá questionar a ciência, a educação, a política, a pesquisa, a família, os valores, a ética. E assim também podemos chegar à ideia de que a filosofia está no limite das ciências. A interrogação das ciências por elas mesmas não é possível de acontecer. Não há como responder cientificamente o que é a ciência. Para fazer isso, você necessitaria filosofar. E tem pontos que precisam de uma discussão prévia. E essa discussão, que é a discussão das bases, dos fundamentos, que está ali no limite do que é aquela ciência, ela também é uma discussão da filosofia, de tal modo que temos uma filosofia da ciência para responder o que é ou não é ciência. Temos a filosofia do direito, temos a filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da história, filosofia política, e assim vai. Bom, fazendo esse passeio, a gente viu que a filosofia
ela tanto pode apresentar uma utilidade prática, como, por exemplo, a filosofia enquanto ferramenta para termos uma vida mais consciente e buscarmos de modo mais consciente a nossa felicidade, embora não necessariamente essa utilidade é imediata. Também temos a filosofia como fundamentação das coisas, que essa discussão sobre essa fundamentação vai tendo uma utilidade, na verdade, ao longo do processo. Assim como, espero eu, que os questionamentos do autoconhecimento eles não tenham uma utilidade imediata, porque vai nos acompanhando pelo restante da nossa existência. E vimos também que ela pode servir a fins religiosos, espirituais, né? Há uma filosofia da religião, a fins da própria ciência, a fins da sociedade, da ética, da política, da linguagem, da própria liberdade, de vivermos uma vida melhor, de estarmos numa sociedade melhor. E indo aqui para outra seara, mas ainda falando dessa discussão, a gente vai remeter novamente a Aristóteles, que ele dividiu os conhecimentos em produtivos, práticos e teóricos. Os conhecimentos produtivos são aqueles que possuem utilidade prática imediata, como estamos colocando aqui, como é o caso de um pedreiro, como é o caso de um sapateiro, produzem alguma coisa. O conhecimento prático possui uma utilidade, mas eles não são produções. Há uma utilidade prática na ética e na política, mas eles não são produções no mesmo sentido que é uma produção fazer um sapato, fazer uma casa, fazer um castelo. Já o conhecimento filosófico, ou melhor, o conhecimento teórico, é aquele que questiona a realidade. E assim, ele nem serve para alguma coisa, já que não há uma utilidade prática em questionar a realidade, prática imediata, e nem vai servir para ninguém, especificamente. Assim, Aristóteles vai chegar à conclusão que a filosofia nem serve para nada. Ou melhor, não serve para nada porque não serve a nada nem a ninguém. Então, a filosofia é um conhecimento contemplativo, é um conhecimento sublime e é o conhecimento mais essencial, já que ela não está presa a servir a alguma coisa. Uma outra resposta que pode ser dada a essa pergunta vem do fato de que, na maioria das vezes, quando alguém pergunta pra gente para que serve filosofia, não é uma pergunta da mesma forma que alguém pergunta por que você quer fazer medicina ou por que você quer ir pra academia fazer exercício. A pergunta é feita em tom agressivo, em tom irônico, em tom jocoso. E assim, Deleuze nos diz que uma pergunta agressiva e irônica exige uma resposta agressiva e irônica. E qual a resposta que ele vem nos dar? Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, nos diz Deleuze, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende-se irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. Vou repetir. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. Peraí,
Você não tinha falado que a filosofia servia para termos uma vida mais feliz, uma vida mais consciente, uma vida mais equilibrada? Então vamos deixar Deleuze continuar a sua resposta. A filosofia serve para prejudicar a tolice. Faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Existe alguma disciplina, além da filosofia, que se propõe a criticar todas as mistificações, quaisquer que sejam sua fonte e seu objetivo? Denunciar todas as ficções, sem as quais as forças reativas não prevaleceriam. Denunciar na mistificação essa mistura de baixeza e tolice que forma tão bem a espantosa cumplicidade das vítimas e dos algozes. Fazer, enfim, do pensamento algo agressivo, ativo, afirmativo. Fazer homens livres, isto é, homens que não confundam os fins da cultura com o proveito do Estado, da moral, da religião. Vencer o negativo e seus altos prestígios. Quem tem interesse em tudo isso, a não ser a filosofia? A filosofia, como crítica, mostra-nos o mais positivo de si mesma, obra de desmistificação. Continua ele. Tolice e a bizarria, por maiores que sejam, seriam ainda maiores se não subsistisse um pouco de filosofia para impedi-las, em cada época, de ir tão longe quanto desejariam, para proibi-las, mesmo que seja por ouvir dizer de serem tão tolas e tão baixas quanto cada uma delas desejaria. Alguns excessos lhes são proibidos, mas quem lhes proíbe a não ser a filosofia? Quem as forças se mascararem a assumirem ares nobres e inteligentes, ares de pensador? Quem as força a se mascararem, a assumirem ares nobres e inteligentes, ares de pensador? Certamente existe uma mistificação propriamente filosófica. A imagem dogmática do pensamento e a caricatura da crítica são testemunhos disso. Mas a mistificação da filosofia começa a partir do momento em que esta renuncia a seu papel. Desmistificado e faz o jogo dos poderes estabelecidos quando renuncia a contrariar a tolice, a denunciar a baixeza. Eu vou complementar essa visão com a visão da Marilena Chauí, filósofa brasileira, que nos diz que se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes. Então, aqui vimos a filosofia nos ajudando a compreender, libertar e dar sentido à vida. Inclusive até poderíamos falar que já aparecem outras discussões hoje, como, por exemplo, a discussão sobre as inteligências artificiais, sobre questões éticas que envolvem a inteligência artificial. E também vale lembrar que quando dizemos que a filosofia trata do conhecimento pelo conhecimento, não significa dizer que a reflexão filosófica não possua utilidade, como Deleuze falou, como a Marilena Chauí falou. Mas mesmo antes, podemos entender que algumas áreas da filosofia, elas irão servir a áreas científicas, como é o caso da lógica, que é desenvolvida por Aristóteles. Mais à frente,
vai fundamentar a existência das ciências da computação, vai possibilitar a programação. Então, meus amigos, tivemos aqui vários exemplos de definições sobre para que serve a filosofia, e espero que vocês não pincem uma única resposta, mas consigam fazer uma síntese de vocês mesmos no modo filosófico, fundamentado, sistematizado, no modo raciocinado, sobre essa resposta. Deem vocês mesmos a resposta à pergunta para que serve a filosofia, mas não esquecendo das respostas que já foram dadas a essa questão. Quando estudamos filosofia, nós estamos entrando numa roda de conversa. Numa roda de conversa que vem desde a antiguidade. E que, para participar dessa roda de conversa, a gente precisa se inteirar daquilo que já foi conversado antes. Mas a gente não participa só para escutar. A gente participa também para poder contribuir com essa roda de conversa. Então, a filosofia também pode ser vista como uma ferramenta, como uma fundamentação para que essa conversa continue acontecendo. E, obviamente, hoje em dia a gente também está vendo esse retorno àquela ideia de filosofia que a gente viu lá atrás, como uma filosofia prática que busca fins de autoconhecimento, de uma vida mais consciente, de uma vida mais feliz, que é mais ou menos o tom que eu desejo ir passando aqui para vocês no decorrer dos nossos episódios. Essa filosofia mais prática, ainda que não necessariamente a gente não discuta outros temas por meio de outros tons, de acordo com essas utilidades que vimos aqui. Então, meus amigos, encerramos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com dúvidas, se querem comentar, seja de modo crítico, seja de modo a elogiar, seja de modo a nos ajudar a melhorar, basta mandar um comentário e, a dependendo do comentário, claro, a gente pode colocar no próximo episódio, ou mesmo responder as perguntas nos próximos episódios. Então, muito obrigado pela paciência de escutar até aqui. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio.